Olha, só dentista egoísta passa em concurso de carreira das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Agora, existe o egoísmo certo, esse egoísmo que aprova, e existe também o egoísmo errado, que faz dentistas, na verdade, não passarem, mas passarem longe da aprovação nesses concursos. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso nesse vídeo de hoje. Como você pode, a partir daí, moldar a sua personalidade, de repente, a sua forma de encarar as coisas, porque eu acredito que essas informações aqui vão te ajudar a passar no concurso, beleza? Mas antes da gente começar aqui para valer, é importante que eu me apresente para você caso você ainda não me conheça, né? O meu nome é Vinícius, eu sou dentista concursado do Exército. Eu passei nesse concurso, mais especificamente, no ano de 2014, em primeiro lugar para a vaga de dentística restauradora. E com a intenção de ajudar outros dentistas, como você que está me assistindo, a alcançar também, né, esse objetivo de se tornar, né, dentista concursado não só do Exército, mas da Marinha e da Aeronáutica, né, das Forças Armadas, né, digamos assim, eu criei o curso Dentista Militar. E essa nossa proposta, né, de ajuda, né, com o curso Dentista Militar, com tudo que a gente entrega, com toda a nossa equipe de professores e tal, vem cumprindo bem esse objetivo, né? Já temos essa altura do campeonato, né, digamos assim, aprovados nos 3 concursos das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, beleza? Feita essa introdução aqui, vamos para o que interessa, tá? O que me inspirou a criar esse vídeo aqui para você foram algumas queixas comuns que eu recebo sempre, mas que, curiosamente, eu recebi assim num curto período de tempo, sabe? Nessas últimas semanas, nesses últimos dias, na verdade, né? Principalmente lá pelo Instagram. Instagram do @Dentista Militar, que é o nosso principal canal, né? É o maior canal do curso Dentista Militar. Então, essas queixas que essas pessoas trouxeram para mim denotam que essas pessoas são extremamente egoístas, mas é um egoísmo ruim, tá? Mais para frente, né, como eu falei no começo do vídeo aqui, eu vou explicar como que você pode transformar esse egoísmo em algo bom, porque existe um egoísmo bom, positivo também. Mas vamos lá, a primeira queixa que eu queria compartilhar com você também, para que você não se queixe disso, tá? É a seguinte: uma pessoa chegou para mim e falou assim: são poucas vagas, né, nesses concursos das Forças Armadas. Isso é muito injusto, né? É por isso que tem tanta gente que prefere a seleção para temporários, né? Essa foi uma queixa. Outra queixa que eu recebi também: mas vem cá, para que esse negócio de altura mínima nesses concursos das Forças Armadas? A vaga não é para dentista? Outra queixa que eu recebi também: mas essas provas elas são pura decoreba, isso não mede conhecimento, né? E essas queixas aqui que essas pessoas me trouxeram recentemente e que várias outras pessoas ao longo dos últimos anos trouxeram também, deixa claro que essas pessoas são extremamente egoístas. E várias dessas pessoas também já falaram o seguinte para mim: olha, beleza, né, eu tento conversar com a pessoa, né, eu tento explicar para ela por que está errado, né, ela pensar dessa maneira, por que isso não vai levar ela à aprovação, né, porque não vale a pena, porque é fútil, né, pensar assim, porque é inútil pensar assim. E algumas pessoas ainda insistem, elas dizem assim: não, eu fiquei sabendo que eu posso judicializar, eu vou entrar na justiça, né, que é um ato aí sim, né, o maior ato egoísta que alguém pode ter, né, porque você está querendo mudar as regras do jogo enquanto ele está em andamento e dane-se os outros que estão seguindo as regras, né. Bom, esse é o Brasil, né? Você pode judicializar praticamente tudo que você quiser, né? Então, quando a gente vê, inclusive, muitas coisas erradas acontecendo, né, por aí, acho que essas pessoas absorvem ali que talvez esse seja o único caminho para elas terem sucesso, né? Não sei. Mas o que essas pessoas têm em comum, né, já que a gente está falando em regras aqui agora, né, o que elas principalmente têm em comum, né, é que essas pessoas acham que as regras, elas não se aplicam a elas e que elas podem mudar as regras a hora que elas quiserem e que está tudo bem, né? E dane-se os outros, tá? Então, esse tipo de egoísmo reprova em concurso, tá? Então, falando daquele primeiro caso, né? Vamos destrinchar cada um desses aqui primeiro, antes de falar qual é o egoísmo certo, tá? Então, quando uma pessoa fala assim: mas são poucas vagas, né, no concurso, pô, isso é muito injusto. Não. Essas regras que surgem, né, nos editais ali do Exército, Marinha Aeronáutica para dentistas, elas não foram criadas do além, elas não são aleatórias. Na verdade, elas vêm
de centenas de anos de história, de necessidades, né, de demandas observadas por essas forças, né, que fazem com que aquele número de vagas ali seja o que elas precisam no momento, né? Então, se você está propondo mudar essas regras, né, e sem se preocupar com essa, sabe, com esse embasamento que as forças têm ao criar esses concursos, né? Por exemplo, se tem 3 vagas para endo, é porque a demanda daquela força específica, né, Exército, Marinha ou Aeronáutica, é que entrem só 3 endodontistas na carreira, né? Existe um orçamento, existe um controle de pessoal, isso não pode ser extrapolado, porque seria uma irresponsabilidade isso com o país, porque as Forças Armadas são bancadas, digamos assim, por toda a população do país. Só que essas pessoas elas não estão nem aí para isso, né? Na cabeça delas tem que ter 50 vagas, elas têm que beliscar uma daquelas 50 e se outras 49 pessoas entrarem, cara, dane-se. Se o país falir, se a força falir, não interessa, o negócio é que eu entrei. Só que se ela entrar desse jeito e a força falir, por exemplo, né, se o Estado falir por causa disso e de outras medidas parecidas, ela vai perder o emprego dela, ela não vai ganhar o salário dela. Então, é até burrice, né, você pensar assim, né, você querer ser egoísta desse jeito, né? Então, conversando com uma dessas pessoas recentemente, inclusive, né, eu usei até uma analogia, que é a analogia da diarista, né? Imagina que essa pessoa lança ali eu ia falar no jornal, né? No jornal não, ninguém faz mais isso, né? Mas lança na internet ali, né? Tô entregando a minha idade, né? Você lança na internet ali um anúncio para diarista, né? Eu quero contratar uma pessoa para ajudar a fazer faxina na minha casa, né? Fazer comida, fazer almoço, etc e tal. E aí eu preciso de uma pessoa só, né? Porque eu moro com a minha esposa, né? Com o marido, né? Dependendo de quem for a pessoa e tal. E eu só preciso de uma diarista, eu preciso que ela venha aqui só, sei lá, uma vez na semana e tal. Aí contrata uma pessoa, né? Aí você imagina se essa pessoa ia gostar de receber, sei lá, 50 queixas, né? Persistentes aí, importunações, né? De outras 50 diaristas, né? Faxineiras, seja lá o que for, cozinheiras, né? Que reclamaram que ela não contratou essas pessoas também. Né? Não, você tem que contratar mais, você tem que me levar também e tal. Imagina, é a mesma coisa. Então tá vendo como é uma situação absurda? Né? Mas é aquela coisa, a pessoa ela é tão egoísta que ela não consegue enxergar essas outras possibilidades, né? Essas outras hipóteses. Tá? E uma pergunta também que às vezes, né, eu faço para essas pessoas também é a seguinte: tá, beleza, se você tivesse mais vagas, né? Se o concurso tivesse mais vagas ali à sua disposição, você ia estudar mesmo? Você ia se incomodar, né, de estudar? Ou você ia se acomodar e não ia estudar? Ainda tem essa, né? Porque quando as coisas são muito fáceis, a tendência é que as pessoas, na verdade, se acomodem e não o contrário, tá? E o que essas pessoas não entendem e que eu tento fazer elas entenderem também é que, como elas são uma pessoa só, elas só precisam de uma vaga. Você não precisa de mais de uma vaga. Se você se dedicar, se você for a melhor candidata, você vai conseguir passar. Se você não acredita que você não vai passar, aí é uma outra coisa. Você precisa corrigir essa crença. Por que eu não acredito que eu não vou passar? Ah, porque eu nunca fiz concurso antes. Faça concurso. Ah, mas eu não sei estudar, não tenho direcionamento. Procure direcionamento. Ah, mas eu não sei se eu tenho disciplina, não sei o quê. Tente ter disciplina. Procure ter disciplina. Procure desenvolver. Tudo tem solução. É que a pessoa realmente ela não quer se incomodar. Então não seja uma dessas pessoas, né? Então outro erro também nesse caso específico, né? A pessoa fala assim, ah não, mas o temporário tem mais vagas, né, do que o concurso de carreira, né? Por isso é mais fácil, né? Por isso que as pessoas procuram mais. Não, não tem nada a ver isso, está completamente errado, isso é um devaneio. Na verdade, a seleção para temporários nas Forças Armadas, que acontecem também todos os anos, tá? Como acontecem nos concursos, elas basicamente pedem título para os dentistas. Ou seja, quem tem mais títulos entra. É assim que funciona. Elas priorizam currículo de dentistas. Tá? E ainda tem uma dificuldade. A seleção para temporários da Marinha, mais especificamente, além de priorizar títulos, ainda cobra uma prova de português, que não é a matéria preferida da maioria dos dentistas. E tem 2 regiões militares do Exército que normalmente cobram provas teóricas também e provas físicas. Então não é só título também, então ainda tem essa dificuldade a mais. Além de priorizarem os títulos, ainda tem essas dificuldades a mais. E o que essas pessoas não percebem também é que, na verdade, a seleção para temporários, como ela prioriza títulos,
significa que você vai demorar mais tempo para ser um forte candidato, porque títulos demoram muitos e muitos anos para você conquistar uma especialização, mestrado, doutorado, né? Pontua tempo de trabalho comprovado também nessas seleções, normalmente, né? Títulos não são baratos, são caríssimos, né? E você ainda tem que, no final das contas, torcer para outra pessoa ter menos títulos do que você. Enquanto que para o concurso, falando de marinha, por exemplo, basta você ter a graduação. Porque se você tiver a graduação e passar nesse concurso, a marinha ainda banca cursos e estágios na área que você for aprovado. Basta fazer a prova. Né? Os outros 2 concursos, do Exército e da Aeronáutica, até cobram títulos, mas títulos obrigatórios somente, né? Basta ter uma especialização, por exemplo. Né? Então é muito mais rápido, muito mais barato. E ainda essa seleção de temporário, além de ser mais difícil, de ter todas essas dificuldades, né, que tornam ela mais complicada, o prêmio é infinitamente menos recompensador do que o concurso. Porque o temporário tem apenas 1 ano na força garantido. Muita gente acha que é o contrário, né? Que não, que tem muito tempo, tem 8 anos, né? Muita gente diz isso, né? 8 anos é o tempo máximo que um temporário pode permanecer na força, se ele renovar contratos anualmente pela anuência do comandante dele. Quem decide se ele vai renovar é o comandante dele e mais ninguém. E eu tô há 10 anos nas Forças Armadas, todos os anos eu vejo dentistas temporários não sendo renovados. Por quê? Porque o comandante não quis. Ah, ele era ruim e fez besteira? Não, o comandante não quis. É simples assim. Vale a pena esse esforço? Faz sentido o que ela falou? Não, não faz sentido. Tá? Outra coisa que essas pessoas não percebem também, nessas que reclamam de vagas, né, é que número de inscritos nunca vai ser igual ao número de candidatos sérios. Pela minha experiência, eu garanto isso aqui para você. Para cada vaga das Forças Armadas, pode ter ali 300, 200, 100 inscritos, seja lá o que for. Varia, né? De concurso para concurso, de especialidade para especialidade, 100, 200, 300, né? Tudo isso eu já vi, tá? Por vaga, tá? Só que esses são inscritos. Candidatos sérios, a gente, ó, conta nos dedos. 3, 4, para ser muito forçado, muito bonzinho aqui. Essas pessoas são aquelas que sabem o que estão fazendo, que são pouquíssimas pessoas, e são aquelas que realmente estão dispostas a executar do jeito que precisa ser executado, a executar com esse direcionamento. Então essa concorrência, ela não existe na prática, né? O que é curioso é que muitas pessoas que reclamam desse número de vagas estão ok, por exemplo, em trabalhar no mercado tradicional, né? Que é fácil, umas 100 vezes mais concorrido do que disputar uma vaga dessa de concurso. É só você ver o número de dentistas que estão espalhados aí pelo mercado. Essa é a conta. Faça. Eu te convido a fazer. Tem mais de 400 mil dentistas no Brasil. Não faz sentido, né? Outra desconstrução importante de fazer são essas queixas assim como altura mínima, peso ideal, essas coisas. Por que que tem isso? Ora, porque a carreira que você está tentando entrar agora é de dentista e militar. Você não vai ser só dentista. Né? Existem 3 vertentes, né, como eu sempre digo, na carreira militar. A vertente técnica, que é aquela de sentar e atender. Né? Existe a vertente administrativa, que é de você chefiar um setor, por exemplo, chefiar uma odontoclínica de um hospital militar. Né? E tem a vertente militar. Né? A razão de ser de um dentista militar é apoiar a tropa, né, no ambiente operacional mesmo. Né? Então, se a tropa se desloca, o dentista tem que ir atrás. Né? Ele não vai combater. Né? Não chega a esse ponto normalmente, né? Mas ele tem que acompanhar a tropa, né? Então, às vezes, ele vai ter que carregar mochila, vai ter que carregar armamento. Normal. Então, se você é muito pequeno, você não vai conseguir carregar uma mochila. A mochila vai ser maior do que você, vai ser mais pesada que você. Só para dar um exemplo esdrúxulo aqui, mas é basicamente assim que funciona. E há algumas situações, né, por você ser um oficial, né? O dentista ele é um oficial do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, né? Que você pode, no ambiente operacional, de repente ser... numa emergência, né, você ser sim solicitado a combater. Né? Tem até uma história, eu recomendo que você pesquise no Google, inclusive, de um dentista americano que lutou na Segunda Guerra Mundial. Ele estava, inicialmente, trabalhando do jeito que eu acabei de descrever. Estava mais para trás, no hospital de campanha, apoiando o pessoal que estava lá na linha de frente combatendo os japoneses. Né? E aí esse dentista americano, né, foi surpreendido, num determinado momento lá da campanha que ele estava, né, lá no Japão, por uma avalanche, literalmente, né, de japoneses que acabaram com todo mundo da linha de frente, mataram todos os combatentes da linha de frente, né, os americanos, e chegaram no hospital de campanha montado ali que ele estava. Né?
Então ele teve que atuar, ele teve que pegar uma metralhadora, inclusive ele matou muitos japoneses, né? E por isso ele inclusive ganhou, se eu não me engano, tá? Ele ganhou a medalha de honra, que é uma, se eu não me engano, é também a maior honraria que um militar pode receber no exército americano. Então uma pessoa pequena conseguiria fazer isso? Nada contra pessoas pequenas, mas existem funções que elas podem exercer e outras que elas não podem exercer. Então você não pode exigir que a força se molde a quem você é, porque o mundo não é assim. Você se molda ao mundo. Você se molda à carreira que você está desejando. Ah, mas eu não consigo me moldar. Procure outra. É simples assim. Não tem mistério. Você vai se moldar ao que der, tá? Outra queixa que vale a pena a gente destrinchar também aqui, né? Quando alguém fala assim, ah, a prova é muito decoreba, não mede conhecimento, né? Aí eu pergunto, e daí? Uma aluna minha, inclusive, falou isso pra mim, né, há alguns anos. Ela falou assim, ah, essa prova da Marinha, pô, é um absurdo, porque é muito decoreba, não mede conhecimento. Eu falei, tá, e daí? O concurso não liga pro que você acha. O concurso quer que você acerte o maior número de questões daqueles assuntos e daqueles livros que eles colocaram em edital, que eles lançaram nas provas. Você simplesmente baixa a cabeça e obedece. Se você não concorda com isso, sabe, se você quer fazer seguir uma outra carreira que tem um outro tipo de processo seletivo, que meça conhecimento, digamos assim, cara, faça outro, procure outro. Ou monte o seu processo seletivo, monte a sua prova, sei lá, invente uma carreira, né? Claro que eu estou brincando aqui, mas você tem que obedecer ao que o concurso está mandando. Então esse tipo de comentário é inútil, é contraproducente, é perda de tempo e energia. Você não precisa fazer esse tipo de comentário, você tem que baixar a cabeça, fazer o que o concurso manda e ponto final. É assim que se passa, beleza? Bom, depois de ter destrinchado então, né, todos esses egoísmos que são negativos, eu vou falar para você agora qual é o egoísmo que você tem que ter, né? E que, olha que coisa engraçada isso aqui, né? Esses egoísmos que eu falei para você agora há pouco, eles são aceitos por muita gente. Eu diria até que pela maioria das pessoas. Mas o que eu vou falar agora aqui, que é um egoísmo positivo, que é a prova de fato, ele normalmente não é aceito pela maioria das pessoas. Vai entender. Talvez seja por isso que o filtro para passar nesses concursos seja tão afunilado assim, né? Talvez por isso também poucas pessoas estejam tão dispostas ali a estudar e passar e se dedicar realmente, porque realmente é uma minoria das pessoas que pensa corretamente para ser aprovado, tá? Então, o que é um egoísmo positivo? Ora, é você priorizar o concurso acima de qualquer outra coisa e não, por exemplo, outras pessoas. Inclusive pessoas que são muito próximas a você, como esposas, como maridos, como amigos, como pais. Você tem que se colocar à frente dessas pessoas. E essas pessoas, se elas entendem, melhor dizendo, se elas realmente se preocupam com você e querem ver você prosperar, elas têm a obrigação de entender isso. Se elas não entendem isso, elas não servem para você. Essa é que é a verdade. E se você for parar para pensar, cara, por que essas pessoas, se eu comecei a estudar, se eu estou pensando em começar a estudar para concurso, algo que vai exigir muito de mim, vai exigir todo o meu tempo livre, por exemplo, né? Por que essas pessoas reclamam disso? Pô, eu estou estudando, estou querendo melhorar de vida, sabe? Eu quero ser dentista militar concursado. Por que essas pessoas acham isso ruim? Né? Por que elas falam, não, você tem que pegar leve, ó, não tá bom isso, tá? Ó, pô, você não me dá mais atenção, sabe? Você esqueceu de mim. Por que essas pessoas reclamam com essas queixas normalmente? Com essas desculpas? Ora, porque essas pessoas entendem na cabeça delas, você querendo aceitar isso ou não, tá? É assim que funciona, tá? Na cabeça dessas pessoas, você simplesmente interpreta um papel na vida delas. Você tem um papel a desempenhar na vida delas. Entendeu? Então, se você sair desse papel, você não é mais aceito. Isso causa um incômodo. E essas pessoas, eu não estou dizendo que elas não querem o seu bem, não é isso. Elas até querem, né? Algumas delas até querem o seu bem. Só que elas querem o seu bem do jeito delas, de uma maneira que sirva a elas e não a você. Por exemplo, quando um pai fala, ó, você tem que pegar leve, não sei o quê. Por que um pai fala isso? Porque ele não quer que a pessoa passe no concurso? Porque o filho não passe no concurso? Não. Ele fala isso porque ele se preocupa com o filho. Ele não quer ver o filho ter um burnout, ele não quer que o filho tenha uma crise de ansiedade, ele não quer que o filho
se frustre de repente de estudar tanto e não passar. Não é que ele não quer que você passe. Entendeu como é que funciona? Sabe? E tem algumas situações que são piores até. Isso eu considero até meio inocente, assim, sabe? Mas tem aquelas que são piores, dos falsos amigos, né? Daqueles amigos, né? Ah, vamos sair e tal. Ah, você tá diferente. Ah, você não sei o... Sim, e você tá na mesma. Eu tô querendo mudar de vida. E você? Então, inclusive, esse tem que ser um parâmetro. Você vai ver, quando você começar a estudar para concurso para valer, se você já estuda, você já deve estar percebendo isso, que existem pessoas que naturalmente vão se afastar de você. Quer dizer, você vai se afastar delas, mas pode acontecer também, elas vão começar a se afastar de você, porque elas não querem que você prospere. Elas não aceitam que você está fazendo algo de útil no tempo livre que você tem e elas não conseguem fazer algo de útil no tempo livre que elas têm. E elas querem que você seja um inútil no tempo livre que você tem, como elas são. Isso é inaceitável para essas pessoas. Isso aconteceu comigo diversas vezes, quando eu estudava para concurso, quando eu comecei a me dedicar ao curso de dentista militar. Vai acontecer com você, deve estar acontecendo agora, normal, tá? Assim são as pessoas, então é por isso que você tem que ser egoísta, porque você sabe o que é melhor para você. E você, se tem esse objetivo de ser dentista militar concursado, você tem que se espelhar e se aproximar de pessoas que alcançaram isso, ou que estão querendo alcançar isso. Você tem que se aproximar de pessoas que estão próximas ao seu objetivo. E nem sempre, na maioria das vezes, você tem que se afastar de pessoas que estão próximas a você, porque elas não estão alinhadas com o seu objetivo. O seu objetivo é único, provavelmente, né? Talvez você não conheça muita gente que queira passar em concurso das Forças Armadas. Então, esse é um egoísmo positivo. Se coloque em primeiro lugar, inclusive para que você não priorize essas pessoas e venha se ressentir delas depois se você nunca passar no concurso. É a sua vida que está em jogo. Tiveram pessoas que entenderam isso na minha vida quando eu estava estudando e que são meus amigos até hoje. Poucos, mas existem. Então são essas pessoas que você tem que colar. Elas vão te ajudar, elas vão te impulsionar. Elas vão entender o seu egoísmo como algo positivo. Não vão se importar com isso. E vão falar bem de você para todas as outras pessoas que elas conhecem, porque você vai ser um exemplo para elas. Esse cenário é melhor. Concorda? Pois é. Bom, então espero que você tenha entendido, tá? Tenha conseguido ter agora um discernimento melhor, né, sobre a forma correta de ser egoísta e a forma errada de ser egoísta para você passar em concurso e evitar reprovações. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui para eu saber, tá? Deixa uma curtida, independente da plataforma que você estiver assistindo a ele. Deixa um comentário, uma pergunta também, caso você tenha. Vamos conversar aqui embaixo, né? Eu sempre procuro esclarecer todas as dúvidas que vocês venham a ter, né? Vocês que estão assistindo, né? E fique atento aqui também, dê uma olhada, né, melhor dizendo, nos links da descrição desse vídeo. Você pode, por exemplo, baixar o e-book Dentista Militar para Iniciantes, no qual eu explico tudo sobre a carreira e os concursos. Tem tudo que você precisa ali para saber se esse mundo é para você mesmo, tá? Tudo gratuito. Você pode acessar o nosso banco de provas e editais, está tudo organizado ali por concurso do Exército, Marinha Aeronáutica, por especialidade, por ano, com gabarito, tá tudo bem organizadinho, gratuito também. Você pode baixar o e-book Mestre, que é um e-book que eu montei, um apostilão na verdade, né? Com mais de 200 páginas, com os temas mais recorrentes cobrados nos concursos do Exército, Marinha Aeronáutica para várias especialidades. Tem apostila, tem questão comentada por nossa equipe de professores, tem simulado, para você se ambientar, sabe, e ver como é que estudar para esses concursos é diferente, né? Você vai entender como é que as bancas já pensam, você vai entender melhor como elas funcionam. Então é importante baixar esse e-book também, tá? Acesse também a nossa comunidade Dentista Militar no WhatsApp. Toda semana eu lanço um tema diferente, então eu lanço aula gravada de dentro do curso, questão comentada em vídeo, apostila, simulado. Nossa equipe tira dúvidas das pessoas lá dentro, tudo gratuito, material de dentro do nosso curso. Toda semana tem um tema diferente. E claro, né, se você já quer estudar e passar, já tomou essa decisão, você tem que se matricular no curso de Dentista Militar. Volta e meia tem uma oferta interessante, uma oferta limitada, então você tem que estar sempre olhando atento para aproveitar essa oportunidade quando ela surgir. O link para se matricular também está aqui embaixo, beleza? Era isso que eu tinha para falar para você, essas eram as recomendações finais, espero que você tenha gostado, te vejo no próximo vídeo. Um abraço.